E aí, galera, mais uma vez aqui dentro do canal Lennon Portes 3, o Lennon Portes do canal Lennon Portes 3 e Flávio Harley do canal Flávio Harley Game, professor Flávio Harley, que prazer, alegria estar aqui de volta. mais uma vez a gente traz aqui pra vocês o Falacom de História, maluco. E hoje é o seguinte, cara, hoje a gente vai falar aí da famosa Cleópatra. É difícil falar esse nome, cara. Cara, Difícil falar esse nome. Hoje rodou aí a gente entrou, depois rodou, tem que mudar um pouco, né, cara? Tá certo. Depois entrou aí a abertura pra vocês e hoje a gente vai falar de Cleópatra. Antes da gente falar propriamente da Cleópatra, eu quero tocar como sempre a gente traz umas analogias, né, um pensamento flutuante aí, gostou? É isso aí, gostei do pensamento flutuante. Pra você poder se localizar. O Brasil lutou, principalmente nos anos 60, final dos anos 60, começo dos anos 70, né? Sobre a liberdade feminina, as mulheres começaram... a revolução né? do sutiã, né? Começaram a usar sutiã. Bons tempos. Né? Tem da pílula, teve uma música, né? Também, Não para de tomar uma a pílula. Foi a grande revolução sexual e feminista. Sim, né? Teve lá a festa de rock lá do... Woodstock, pelado né? lá de Woodstock. Faça amor, não faça guerra. Então, cara, a mulherada tem como base, né? Pelo menos no Brasil, esse período. Sim. E as feministas, né? A gente não vai entrar aqui no mérito de que elas estão certas, estão erradas, né? Cada um tem o livre pensamento, né, cara? E cada um, ele tem aí a sua tribo, né? Eu sou da tribo dos nerds, eu sou da tribo dos gamers, né? Isso é nóis. E sou da tribo da história, cara. E falar de história, comentar com vocês sobre história me dá um prazer enorme, professor. Prazer Professor de mais história, ainda. com certeza, né? Fica feliz de falar com vocês sobre história. É prazeroso. E quando a gente fala da Cleópatra, por que eu tô falando nesse assunto da liberdade? É porque ela não é um símbolo só por se tratar de uma mulher no poder. Sim. Ela se trata de um símbolo por inteligência, por estar de igual para igual com muitos homens e acima de muitos homens. Com certeza. Ela estava acima de muitos homens. Mérito pessoal dela. Na estratégia, no poder de sedução, que agora falam que é empoderamento, né? Que a mulherada usa empoderamento. É o termo mais falado ultimamente. E o poder de sedução da Cleópatra não estava só e tão somente na beleza exterior dela. Ela conquistava os homens pela inteligência, pelo poder de convencimento, eu acho que principalmente por ser uma rainha, uma faraó fêmea, vamos dizer assim. Isso aí, né? mulher. Ela foi uma das poucas aí faraós, faraoa, sei lá. Faraoa, enfim. E detalhe, numa época que a mulher nunca chegaria a esse ponto. Teve duas mulheres que simularam serem homens, que uma delas foi a Nefertiti. Sim. E teve uma outra negra que ninguém sabia que ela era mulher. Ela usava até a barbinha a barba falsa, simbólica. Mas a Cleópatra ela foi, digamos assim, feminina. Ela foi o ápice do que poderia ser Sim. as mulheres na época, né? Aliás, do que não poderia ser, porque era impensável mulheres dominando os homens. E se a gente falar em Egito, piorou, né? Porque no Egito as mulheres eram apenas acompanhantes. Sim. Você tinha assim, havia No um papel bacana da consorte, né? Que era a grande esposa real. Ela tinha sua autoridade, mas a autoridade dela se restringia às mulheres. Ao harém, ao harém, às mulheres e aos servos, os eunucos, enfim. Sim. Naquela casta. A esposa que ia dormir com o marido naquele dia. Ela podia castigar, até finalizar. Deixar um tempo sem o faraó, sem a presença do faraó. Enfim, antes do professor começar, eu estou fazendo essa reflexão aqui com vocês. Provavelmente a nossa intenção de trazer para vocês os Falacons de História vai dar uma guinada a partir desse. Se você não assistiu ainda, já temos 3
Três falacons de história, falamos sobre Idade Média, falamos sobre o papado e falamos sobre o Gengis Khan, certo? Então, provavelmente, daqui pra frente, a gente espera que realmente a gente alavanque. Se você gosta de história, passe o link desse vídeo pra galera. Vai estar aqui na descrição do vídeo também os outros e com certeza, no meu canal também. Fala o seguinte, pessoal, eu tenho falado com o pessoal, não só os meus alunos, mas tem pessoas que têm gostado muito de falar com ele, até falou que tem ajudado muito. Sim, legal. Nas aulas de história, para abrir um pouco a cabeça. E é bacana porque o que a gente está falando é história, certo? De uma forma muito mais... uma forma mais de entretenimento, mas também de uma forma muito mais... Mais leve, né? Não maçante como você vai ter numa sala de aula. Exatamente. Tá bom? Então vamos lá? Com vocês, professor Flávio Harley Games professor Flávio Harley, falando sobre Cleópatra. Ok, posso falar então? Beleza, pessoal. Para falar de Cleópatra, não tem como falar do final do regime lá helênico de Alexandre Magno, porque vamos falar que o período egípcio da família de Cleópatra é chamado período ptolomaico. Mas quem foi Ptolomeu? Quem foi Ptolomeu? Ptolomeu foi general, um dos grandes generais de Alexandre Magno, Alexandre o Grande, o grande rei da Macedônia, o grande conquistador do mundo antigo. Lá em 323, o Ptolomeu I, ele já assume, o Ptolomeu Sóter, ele já assume a dinastia dele no Egito. Por quê? Mas por que ele foi para o Egito? Alexandre morreu quase nos seus 32 anos, seus 32, 31 anos. Ele morreu sem deixar herdeiros. E o que acontece? Seus generais dividem o seu grande império entre si. Entre os principais, quer dizer, um principal que a gente vai falar agora é o Ptolomeu, que vai iniciar uma dinastia de faraós gregos, e faraós da dinastia ptolomaica. Ou seja, nessa época o Egito estava dominado pelos gregos. Com certeza, já tinha Alexandria, fundada Alexandria pelo próprio Alexandre Grande, tanto que vai ter várias Alexandrias pelas províncias tomadas. E aí Ptolomeu inicia então, Ptolomeu I, Ptolomeu Sóter, inicia a sua dinastia lá em 323 a.C. A Cleópatra é descendente do Ptolomeu e filha do Ptolomeu XII, Filha de Ptolomeu XII, algumas fontes dizem que ela governou com o pai, certo? Foi instruída por um Ptolomeu, pensa. Não, ela tem uma criação assim absurda. Ela chegava a escrever até 11 a 12 idiomas e ela é tão impressionante que ela ficou famosa por ser uma estrategista, por ser uma grande negociadora, e toda vez que ela conversava com alguém de fora, ela fazia alguma negociação comercial ou qualquer negociação política, ela falava na língua da interlocutor. Pessoa. Cara, isso é incrível. É isso que ela conquistava todo mundo e a fama dela correu, o Baixo e Alto Egito e a parte romana e tudo, foi espalhando, E quando o pai dela morre lá em 51 a.C., se não me engano, ela nasceu em 69 e morreu em 30 antes de Cristo. 69 a.C. até 30 a.C., morreu com 39 anos, jovem, Ou, como alguns dizem, supostamente. Supostamente. E o que é interessante... Há controvérsias. Alguns dizem que tem controvérsia. E o que é interessante na Cleópatra é que ela dizem que ela reinou com o pai, o Ptolomeu II, ou 12º, o Ptolomeu XII. E quando o pai morre, lá em 51, ela assume, com 17 anos, o trono do Egito. Com 17 anos. Por quê? Porque a irmã mais velha foi executada pelo pai, e aí ela assumiu o trono. Só que tem um problema com os Ptolomeus, mas também com todo o Egito, que são as relações incestuosas, E como diria a legislação egípcia, ela não podia assumir o trono sem estar casada. Ah, sim. Aí ela se casa com seu irmão Ptolomeu XIII, que tinha só 10 anos de idade. E ela casa com o irmão, acaba que depois o irmão inicia uma conspiração, os conselheiros conspiram, ele quer governar sozinho, o moleque tinha 10 anos, imagina só, ele queria governar sozinho. E aí ela fica sabendo que o irmão tenta matar ela, o irmão quer matar ela para governar sozinho, E acaba que ela foge, ela inicia uma campanha contra o irmão, tanto que o irmão quer matar ela,
E assim, ela é brilhante, né? Brilhante, ela vai pro exílio, né? Porque o irmão quer matar ela. Aí até que ela consegue formar um exército, confronta o irmão, só que ela fica afastada do Egito. Até que ela descobre que um homem de 50 e poucos anos, de meia idade, um dos maiores generais que esse mundo já conheceu, estava pelo Egito. Esse homem é Júlio César. Aí nós temos que falar um pouco o que está acontecendo. Júlio César está compondo o primeiro triunvirato. Ele, Pompeu e Crasso. Nossa. O que acontece? Júlio César sempre quis, né, sempre como um grande gênio militar, sempre quis o poder. Roma estava no período da República, né, passou por uma experiência terrível na monarquia etrusca, e aí como república, Roma cresceu bastante, até que chegou um ponto ali que Júlio César e outros generais cresceram, principalmente nas batalhas após a batalha de Guerras Púnicas contra Cartago. E aí 3 generais se destacaram: o Crasso, né, que era um grande general, apoiado até pelo Senado; o Pompeu, que era um patrício, era um militar também importante; e o Júlio César, né? E aí formou o primeiro triunvirato, porque na época em Roma, na Roma República, você tinha o cônsul. Ah, sim. Eram 2 cônsuls, agora são 3. Então formou o primeiro triunvirato. Vou ter que explicar isso, porque depois, vamos falar do segundo triunvirato, explicar a outra situação dela, sim, com outro membro do segundo triunvirato. Olha a estratégia dela, ela já está lá com seus 18, 19 anos. Sabendo que Júlio César está lá, e que Júlio César tinha uma fama de o pegador, maior amante do mundo antigo. Ela pescou. Estratégia, olha a cabeça da menina, né? Com seus 18, 19 anos, ela pede para ser enrolada no tapete. Sim. É levada até ele, e lá ela é desenrolada. E ela cai aos pés dele. Uma garota nova, 19 anos, né? Chega dessa forma triunfal, né? Olha só que lindo. Mulher desenrolada, cai aos pés dele, e os dois se encantam, se apaixonam, ele se apaixona por ela por muito tempo, e chega a ter uma tórrida relação de amor que vai durar lá seus quase 10 anos. E é assim. E isso já ajudou na parte de ela ter, digamos, se fosse hoje, as costas quentes. Com certeza. Aí lembra do triunvirato que eu falei? Voltando ao triunvirato, o Crasso morreu em campo de batalha. O Senado queria colocar o Pompeu como cônsul único. Júlio César estava na Gália, ficou irritado, atravessa, né, a margem do Lago Rubicão, que até falei sobre isso no outro vídeo, e aí atravessa o rio Rubicão, chega em Roma, que ele não podia fazer isso, somente a guarda pretoriana podia entrar em Roma. Ele chega lá e pede exige fazer parte exige continuar no trio, na verdade. Tomar a situação. Só que o problema é que Pompeu fugiu. Ele entra em guerra civil com Pompeu. Pompeu vai para onde? Para Egito. E é lá que Júlio César vai atrás de Pompeu e encontra a Cleópatra. Chegando lá, o pequeno Ptolomeu XII chega com a cabeça do Pompeu na bandeja para Júlio César, para mostrar fidelidade, né? E aí começa o tórrido caso de amor entre Cleópatra e Júlio César. E Júlio César manda matar o pequeno infante Ptolomeu XII. E aí ela vai governar sozinha o Egito, mas tinha uma regra que ela não podia governar sozinha. Então ela casa-se com o irmão de 6 anos, o outro irmão de 10 anos, Ptolomeu XIII, que ela casou de 10 anos. Ela casou com o Ptolomeu XIII. Ela Ptolomeu XIV. E o 14 era o caçula. É o caçula de 6 anos, né? Então ela casa com ele para fingir, né? Para formar, para parecer que ela a rainha casada, rainha do Egito. Uma coisa bacana sobre ela, antes de eu falar sobre a relação dela com o Júlio César. Uma coisa brilhante na Cleópatra, na época dela, ela é uma grega, né? Tinha traços gregos, tinha um narizinho um pouquinho grande, tá? Ela naquela beleza toda que a gente ouvia. Ela tinha um nariz bem grande. E uma coisa interessante sobre ela é que ela quer buscar um pouco a herança do Egito. E ela começa a trazer o retorno do culto aos deuses egípcios. Sim. Tanto que Cleópatra, isso é brilhante, isso é uma estratégia incrível. Tanto que Cleópatra começa a se vestir como Ísis. Ela começa a se vestir como a deusa Ísis. Passa a cultuar os deuses egípcios e ela passa a se vestir como Ísis. Assim ela atrai também a fidelidade do povo, né? Do povo egípcio. Com certeza.
Essa foi a maior jogada. É a primeira dos Ptolomeus que traz de volta o culto aos deuses egípcios, passa a cultuar os deuses egípcios e se veste como a deusa Ísis. Antes de você falar assim, a grande coisa, pensa assim, ó, o Brasil, ele é 90% cristão, certo? Isso aí. Entre 80% e 90% cristão. Aí, de repente, os muçulmanos vêm aqui, dominam o Brasil e colocam aqui o culto a Alá, né? Alá, né? Alá. Alá, beleza. Né? Desculpa se eu errei, porque eu não tenho conhecimento Não, tá certíssimo. de... É islamismo? É islamismo. E aí, o Brasil não é proibido de adorar Jesus Cristo, né? Que é o Sim. principal, a diferença maior, porque gritante, né? E aí você fica acuado, porque se você adorar a um outro credo, você acaba morrendo, né? E aí vem alguém do seu povo que estava afastado, toma o poder e traz de volta o culto a Jesus Cristo. Pensa. Mais ou menos isso. Com certeza, conquistou o povo inteiro. Isso é brilhante nela. Tanto que você tem isso muito no cinema. O cinema vai explorar muito essa personalidade de Cleópatra. Você vai ter 3, 4 filmes sobre Cleópatra. O mais famoso foi com Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor e o Rex Harrison. Sua rainha conquistou o povo de Roma. O povo? Sim. Se não me engano o nome do ator. É o que fez o Júlio César. Impressionante. E tu vê assim, Vou né? tentar achar um link dele online aí, deve ter no YouTube, vou tentar. Com certeza. E vou trazer pra vocês aqui na Eu descrição. quero assistir também, porque Vale eu tô muito muito a pena. vontade de assistir. Assim, ó, pra você ter noção, não tá, está meio que falando sobre o filme. Mas a produção foi tão grande que tudo que você vê no filme não tem chroma key, não tem nada digital. É simplesmente uma cidade que eles Foi refeito, montam. né? Eles remontam Alexandria, fica lindo, sabe? Então, realmente, e sabe quanto que Elizabeth Taylor ganhou nesse filme? $1 milhão. Ninguém nunca antes ganhou esse valor. E então o Hollywood explora muito isso. Querendo ou não, ela é uma mulher inteligente, Na época, né? Na intelectual. época, na época. $1 milhão na época, $1 milhão na época, sim, desculpa. né? Hoje é muito mais. Hoje é muito não, mais. sim, hoje é muito mais. Mas assim, a Cleópatra em si é uma mulher brilhante, intelectual, diplomata, é uma mulher que fala, ela poliglota, ela fala diversas línguas. Vamos falar multiglota, né? Porque... Multiglota. A mulher é versada, ela teve uma educação muito boa. Muito boa. Ela é versada em idiomas como aramaico, o hebraico, o latim, o grego, o egípcio e outros que eu não me vem à cabeça agora. Então, é uma mulher brilhante, é uma estrategista, é uma chefe de Estado, é uma mulher que você poderia confiar. Então, o que acontece? Aí ela tem esse tórrido caso de amor com o Júlio César e eles têm um filho chamado... Lembrando que ele era bem mais velho que ela. Bem mais, assim, uns 30 anos berrando. 30 e poucos anos mais velho que ela. Tá? E assim, tinha uma fama mesmo que o Júlio César era pegador, que tinha uma pegada diferente. E era bem diferente, tanto que o Júlio César era casado. E quando ela vai para Roma com o Júlio César, ela fica 3 anos em Roma, ela tem um filho chamado Cesário, né? Tanto que ela já é meio que odiada por Roma nesse momento. Então, o que é interessante sobre isso? Então, beleza. Então, o Júlio César, só que tem um problema, 3 anos depois dela chegar em Roma com o Júlio César e o pequeno Cesário, Júlio César é morto pelo Senado, né? Mesmo porque ele já tava velhinho, né? Eu tava velhinho, Tava o cara, assim, ó, Foi jogo rápido. pra você ter noção, o Júlio César foi tão grosso como não grosso pro Senado, ele era grosso, ele era não polido politicamente, mas ele é amado pelo povo. Sim. Ele distribuía dinheiro, distribuía trigo, o cara é amado pelo povo, tanto que quando ele morre tem uma guerra civil forte em Roma. O que acontece é que o Senado via ele como risco, tanto que ele não era, sabe qual é o título do Júlio César? Ditador perpétuo de Roma. Ele não chega a ser imperador. Ele é chamado de ditador, que era um título que tinha, que durava só 6 meses em caso de guerra. Então ele torna-se ditador perpétuo de Roma, o Senado sabendo, e ele deu mole, marcou touca, porque ele sabia que o Senado estava na cola dele, e no Senado ele é pego, tanto que ele fala aquela frase, até tu, Brutus, que é o amigo Brutus dele, da a última É o Judas. É o Judas.
E aí, o que faz Cleópatra com essa treta toda? Ela volta para o Egito. E aí, ela fica de olho, né, num jovem general que aí surge, aí tem que voltar aqui a Roma. Morreu Júlio César. E agora, José? E agora? Né? Bom, guerra civil, porque o povo queria enterrar Júlio César, guerra civil. E aí o Senado resolve criar um segundo triunvirato, só que tem um detalhe. Então o segundo triunvirato era? Lépido, Marco Antônio e Caio Otávio de Turino. Era o segundo triunvirato. Por quê? Júlio César morreu, mas deixou, dizem, né, foi mostrado ali, que ele adotou seu sobrinho neto, Caio Otávio de Turino, filho de sua sobrinha. Ele adotou e tinha deixado seu testamento no templo das sacerdotisas vestais. E lá ele deixava o trono, né, a coroa de Roma para Caio Otávio de Turino. Só que o moleque tem 17 anos. Ele vai com 16, 17 anos, ele vai para Roma para pleitear o lugar dele, e aí o Senado é obrigado a colocar ele como um dos 3 membros do triunvirato. E aí começa a guerra entre Caio Otávio e Marco Antônio. Bom, vamos voltar a Marco Antônio. Marco Antônio está servindo como governador da parte oriental de Roma. E aí Cleópatra, isso 9 anos depois do lance dela com Júlio César. Cleópatra, vendo que ele era ambicioso, mais jovem, né, e bem ambicioso, ela volta a seus olhos a Marco Antônio. E aí rola um grande torre do caso de amor, novamente, estrategicamente, Cleópatra, né, lá com Marco Antônio. Vamos lá, vamos voltar para o triunvirato. Esse é o triunvirato, e aí Lépido sai, né, e ficam só os dois, guerra civil. Marco Antônio está no Egito com Cleópatra. Uma das coisas que Marco Antônio faz, que é antiestratégico, ele devolve o Egito para Cleópatra. Ah, sim. O Caio Otávio de Turino usa isso que ele fez e faz com que o povo tome raiva. Como inconstitucionalidade, no caso. Inconstitucional. O Senado quer a cabeça de Marco Antônio. E aí na Batalha do Ácio, que é a batalha final, eles estão lá no Rio Nilo, né? Estão no Rio Ácio, né? Na Batalha do Rio Ácio, perto ali do Egito ali. Eles entram numa batalha, Marco Antônio perde. E aí Marco Antônio se suicida e Cleópatra pega uma serpente, supostamente pega uma serpente e marca de seu seio. E ela morre. Faltou dizer que o filho dela, que ela estava deixando preparado para o filho. Ela teve 2 filhos com Marco Antônio, certo? E estava preparando seu filho, Cesário, se eu não me engano, para assumir o trono. Essa é a preparação que ela teve. E ele teve a mesma criação, tanto romana quanto grega e egípcia, por parte dela. Então, tem várias teorias, né? Essa é a teoria, digamos, mais concreta que você estuda na escola, que você aprende e que os egípcios dão como certa, como documentada. Mas nunca foi encontrado realmente o local onde a Cleópatra tem... Dizem que não exatamente no barco que ela estava, que ela morreu, que ela voltou para Alexandria. Tem outros teorias que de volta a Alexandria que ela se matou. Então, aí vem aquela pergunta, né? Uma pessoa da inteligência da Cleópatra, uma pessoa que estava preparando tudo para o seu filho assumir, né, o reinado no Egito. E quem sabe, né, ela sonhava em até ele ter um posto, um alto cargo em Roma também. Sim, com certeza. Então uma pessoa dessa não me parece uma pessoa que vai se suicidar por causa de namorico. Ela não era mais uma garota jovem de primeira viagem. Se isso acontecesse com o primeiro... Tinha seus 39 anos de idade. Se isso acontecesse com... gente, agora não use isso pra escola. Eu só tô fazendo aqui as minhas analogias como sempre, né? E são super bem-vindas essas analogias. Fazendo você refletir. Uma mulher que já viveu lá o seu primeiro caso seu grande caso de amor lá no início. Uma mulher que conviveu com vários homens. Tinha até a fama, né? De tomar banho de esperma dos servos dela. Ela tinha várias ideias, mas isso aí é tudo contos. Ninguém sabe a real. Sabe-se que ela era estrategista. Então existe uma ideia de que ela não morreu, que ela fingiu a morte, que esse corpo foi encontrado, como se fala, ilegível, não dava para você ver quem era.
Acharam o busto dela no templo. Recentemente foi descoberto o busto dela no templo, tá? Um templo pagão. E dizem que estão para quem anda encontrar o corpo, mas que encontrou Cleópatra. Então, dizem as más línguas, né, que ela fugiu, que ela foi dada como morta. Que seria o estratégico. Sim, né? Que ela estando acuada praticamente dos dois lados, né? Porque sim, também tinha nessa ela época, virou inimiga do Estado romano. Nessa época era comum a realeza ser morta pelos que iam tomar o lugar. Então ela fugiu do Egito. Ela deixa alguém morta lá, e, né, para dar a ideia de que foi ela, por envenenamento, já encontrada em alto estado de decomposição ou algo assim, ou nem foi encontrada, enfim, e deu como morta por envenenamento de cobra. Mas, na minha opinião, um dia no futuro a gente vai descobrir o que realmente aconteceu com Cleópatra. Mas o interessante sobre Cleópatra é o papel de uma mulher. Poucas mulheres na antiguidade tiveram um papel tão ativo, né? A Nefertiti é uma delas, a rainha colorida, e teve outras mulheres que tiveram papel, mas não tanto quanto ela. A Nefertiti própria, né? Ela assumiu o trono do marido, ela casou os 2 filhos, né, para permanecer a dinastia, mas acho que o caso da Cleópatra é um caso em especial, porque ela conseguiu se manter no poder por bastante tempo, através da sua inteligência, através da sua sexualidade também. Ela teve 2 casos de amor intensos. Gente, esse foi o nosso Falacão de História de hoje, falando sobre Cleópatra, tá bom? A gente tem um aí que eu acho que vai ficar na história também, vai ser bem aguardado por quem gosta do Falacão de História. A gente vai falar sobre os espartanos. Ótima ideia, porque os espartanos eram incríveis. Tem um motivo pra gente falar, já vou adiantar pra vocês aí, que era a estratégia dos 300, mas isso é um papo para Termópilas. Isso é um papo pro próximo Falacão de História, tá bom? Espero que estejam gostando. Compartilhem esse vídeo para quem gosta de história e nos ajudem as pessoas saberem aqui do Falacão de História. Deixe sua opinião aí dentro, fale sobre o que você achou. Você pode também sugerir alguns Falacões de História pra gente, porque volto a dizer aqui, pra gente finalizar, volto a dizer, os Falacões dessa primeira etapa estão todos ligados ao último dessa série, tá bom? Mas toda a sugestão que vocês me trouxerem pra gente vai ser usada lá na segunda temporada de Falacão de História, tá bom, gente? Pessoal, também uma coisa que eu gostaria de falar, vai me ter sido prazeroso demais, é uma das grandes alegrias fazer o Falacão, porque nós temos um canal incrível que é o canal do Lenopote. Eu espero que você se inscreva no canal dele, ative as notificações, que não é inscrito no meu canal também, vá lá no meu canal, se inscreva. Flávio Harley Games. E, gente, assim, é uma oportunidade incrível, porque o que você vê de boçalidade no meio da internet, e você vê um canal de conteúdo interessante, porque o que nós estamos falando vai te ajudar numa prova, no vestibular. Com certeza. E a gente ainda vem aí o Falacão de História analisando filmes antigos, cara. E eu tô ansioso, porque tem uma lista de filmes impecáveis que queremos analisar. Tá bom, gente? Então se inscreva no canal do Flávio Harley Games, se inscreva no canal Leirão Portes 3, tá bom? Eu espero vocês no próximo Falacão de História. Até o próximo vídeo. Vou dar um tchau lá. Vinheta na tela.